Bem-vindos, mais um programa cá entre nós, daqueles com aquelas temáticas que a gente ama: empresa, negócios, lideranças, pessoas, resultados. Ai, já tô aqui, ó, tava no bate-papo gostoso, naquele esquenta, e já tava assim ansiosa para apresentar para vocês com muito carinho Juliana Neri, hoje nesse bate-papo gostoso. Eu não a conheço muito bem, temos uma amiga em comum e eu amo, vocês sabem, descobrir mundos, universos junto com vocês. Ju, bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz também em poder contar um pouquinho dessa história e da importância desse assunto, né? Nossa, eu tenho que me policiar, confesso, Ju. Para mim é aquilo que me embriaga. Gosto muito de conhecer novas abordagens sobre pessoas, entender mais como a gente pode ser mais assertivo, como a gente pode manobrar melhor as coisas para que a gente consiga o melhor das pessoas. Eu estudo muito essa temática. Tenho muita vontade de ser uma líder melhor, um ser humano melhor, e acho que é muito válido a gente investir nisso, né? Então, parabéns pela tua dedicação. Obrigada. Me conta um pouquinho, assim, pra gente te conhecer, de que forma, como que a questão pessoas e liderança, tô falando desses dois temas, mas você pode trazer os que estão aí também mais presentes no teu dia a dia. Mas como que liderança e pessoas começou a fazer parte da tua vida do ponto de vista de trabalho? Quando que você entendeu que você queria trabalhar com isso? Bom, antes da Ouro chegar, né, da Ouro Desenvolve chegar, eu tive uma empresa, trabalhei 25 anos, né, e sempre lidei com pessoas. Então, dentro da parte financeira, dos indicadores financeiros, sempre tratei com treinamentos, abordagens, além de indicadores financeiros. Então, minha paixão por pessoas já começou daí, junto com a experiência. E uma coisa que me deixa muito encantada, a questão da liderança, por exemplo, que ela é algo que não é inato. A gente pode ensinar, né? A gente pode desenvolver. Então, eu comecei a perceber a riqueza de você olhar para uma pessoa, olhar para um ser humano e começar a ver os pontos fortes e trabalhar aquilo, de repente, sem nem ela perceber, e começar a ver o crescimento, o desenvolvimento e o engajamento ali na empresa para que virem bons números, né? Então, minha paixão começou daí, dessa experiência, desse contato com pessoas. Você me contou o nome da tua empresa, Ouro. Ouro. Eu vi aqui Ouro _ Desenvolve. Isso. Queria que você falasse das duas palavras. Por que ouro? E qual é a questão, por que vocês trabalham a questão desenvolvimento? Ouro, porque eu acredito muito que a maior riqueza de uma empresa são pessoas. Então, quando a gente começou a pensar, o propósito da Ouro Desenvolve é amar as pessoas. E depois eu vou explicar um pouquinho o que é esse amar as pessoas, que às vezes ficam meio confusas. Então, eu penso que a riqueza de uma pessoa é poder estar aprendendo sempre. Então, não chega num limite, você acabou falando, eu quero sempre melhorar, quero aprender a liderar, né, melhor. Então, o desenvolve é um ato contínuo. Então, a gente pega a riqueza de uma pessoa, que é o metal mais precioso, mais raro, né? Que ele é totalmente, não corrói e sofre várias lapidações para ser sempre desenvolvido. Então, daí veio o nome. Quando eu falo para você, né, que eu tenho muita vontade de me desenvolver nos aspectos de liderança, é impressionante. Quando eu penso que eu tô pronta, aparece alguém ou algo diferente no time e eu olho e vejo que eu não tenho recurso para lidar com aquilo. Sim. E aí eu falo, gente, a pessoa chegou, o trabalho tá aí, a gente precisa dos resultados, eu preciso desempenhar um papel, não tenho recurso para isso, vou ter que ir atrás. Então, por isso esse meu desejo de me aprimorar sempre. E a gente aprende muito, né? Por mais experiência que a gente tenha, né? Por mais tempo que a gente esteja no mercado, num segmento, sempre que chega um ouro, uma pessoa, é uma troca. Porque ela traz experiência, ela traz, né, questões pessoais, questões profissionais. Então, quando a gente entende que a riqueza vai além do número, daquele cargo, daquela função, começa a haver uma troca, né? Então, isso é muito rico. E a gente aprende todos os dias, né? Somos desafiados todos os dias. Eu falo que a gente busca aquilo que a gente ama e ser desafiado naquilo que a gente ama. Isso é muito legal. Ju, eu sempre gosto dessa pergunta, vocês que acompanham o Cá Entre Nós sabem disso. Um caso de sucesso. Uma pessoa
Vou te dar algumas características, mas Tá. se você lembrar de outra pessoa que não tiver essas características, mas que você viu isso acontecer, pode ser. Uma flor, que não sabia que era flor, que estava ali escondidinha, e que vocês fizeram um trabalho e essa profissional ou esse profissional desabrochou. Isso pode se estender para a vida pessoal também? Pode, eu acho que eu acho que o trabalho é conjunto, né. Quando a gente consegue ajustar o profissional, o pessoal vai de jeito e o pessoal também reflete no profissional. Eu entendo assim, depois me fala também se você vê Sim, dessa sim. Não, forma. eu perguntei porque é muito sutil a linha entre a gente se desenvolver profissionalmente e não pessoalmente, né. Uhum. Porque uma coisa acaba puxando a outra. Tem muitas histórias, muitas, mas tem uma que me veio agora na cabeça, então eu nunca acho que é por acaso, foi de uma funcionária que nós tivemos na área financeira, e ela era muito, assim, tímida, silenciosa, só que ela era muito inteligente, muito esforçada, muito dedicada, e ela tem um filho, né, acredito que ele era pequeno na época, mas isso já tem uns 8, 10 anos, que ele tinha uma questão de autismo, e era um pouco falado, ela não tinha muitas informações, ela ficava muito incomodada com aquilo, procurava várias ajudas. Quando eu tive acesso, depois de muito tempo, né, que eu vinha ter acesso ao que estava acontecendo, né, nós começamos a achar profissionais para ajudá-la, algumas terapias para ela mesmo. Então, quando a gente conseguiu se aproximar dessa situação que era muito desafiadora para ela, ela sentiu uma confiança, ela se sentiu mais vista. Essa menina passou a conversar, treinar pessoas, puxar time, engajar. Eu falava alguma coisa para ela, eu chegava, já fiz isso, 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 isso. Eu olhava e falava, não, gente, calma. Nem pedi. Sabe uma coisa assim que é encantador? Eu sou meio intensa com isso, porque eu vibro muito esse amor da pessoa, quando eu falo do amor, essa riqueza que a gente consegue simplesmente instigar na pessoa e ela vem. Não somos nós, a gente só cutuca e a pessoa vem, né? Uhum. Então eu comecei a ver a transformação dela, o posicionamento dela com as pessoas, sabe? Foi uma coisa assim, muito, muito nítida. E aí passou um tempo, ela ficou comigo ali uns 2 anos, o marido dela também era funcionário de uma outra empresa, ele foi convidado a ser sócio de uma pessoa que trabalhava com ele, eles abriram uma empresa fora de Ribeirão, E ela foi. e ela foi. Então assim, tem um carinho, uma gratidão, Paola ela chama, que é gostoso lembrar disso. Então é uma pessoa que de repente quando ali no primeiro momento você fala: "Nossa, tão quietinha, tal", de repente você vai com jeitinho sem a pessoa perceber e consegue, sabe, e a pessoa vem junto, é muito extraordinário. Gostoso, gostoso. Vou trazer, algumas situações e vou perguntar teu ponto de vista, tá? Vou trazer o contexto atual, que pra Uhum. mim é o que, tá meio que na crista da onda, e aí você me fala teu ponto de vista. Certo. Primeira situação, conflito geracional. Eu acho que hoje a gente vive uma situação, um momento no mercado de trabalho onde a gente tem, gerações diferentes trabalhando juntos, né? Sim. Em algumas situações, em algumas empresas, esse conflito acontece, aparece. Quero o seu ponto de vista, se isso é um conflito, e se for, do teu ponto de vista, como a gente pode, no papel do líder, tá, Uhum. minimizar esse impacto. Bom, eu vou muito na veia da cultura organizacional, que eu parto do princípio que se a cultura organizacional for algo vivido, tirado do quadro, porque aquelas que têm, mas está no quadro ou no papel, na capa de um catálogo, e algumas nem têm. Uhum. Então eu parto do princípio seguinte, quando há essa mistura de gerações, se houver uma boa cultura, a gente pode colher frutos disso. Porque vem uma certa maturidade com uma experiência e um certo desenvolvimento com tecnologia. Então, quando tem essa dança de uma forma muito direcionada, porque senão fica muito filantrópico, né? Uhum. Quando é muito direcionado e quem dá essa direção é a cultura organizacional, vivida, vivenciada em valores, em visão, em missão, aí a coisa fica legal. Uhum. Porque é uma soma, é uma troca muito grande. Então, eu acredito muito nisso. Eu concordo de uma forma, eh, total com isso que você está trazendo. Quando a gente consegue esse intercâmbio do mais jovem, poder trazer a essência e o que tem de mais atual, você falou da tecnologia, inteligência artificial, né, eu acho que o mais novo estar disposto a ensinar, Isso. e o mais maduro se colocar na cadeira de quem aprende. Aí, veja que legal, se nessa cultura não tiver valores, por exemplo, como comunicação clara ou força de time, aí você não tem uma paciência do jovem para ensinar e nem uma humildade, às vezes, de uma pessoa mais experiente para falar, não, peraí, eu posso aprender aqui. Uhum. Então precisa vir muito de cima para baixo, independente do estilo de organização, né? Por mais orgânica que seja, desconstruída, ambientes, a cultura ela precisa ser muito forte. É nesse ponto dos valores que dita como nós vamos fazer a missão, como nós vamos chegar lá, que é a visão,
que traz esse jogo aí, que aí todo mundo ganha, né? Que aí o jogo fica legal. Perfeito. Vou te trazer a situação e vou te perguntar teu ponto de vista. Situação que eu vejo, não tem mão de obra e ponto. Ouço isso 24 horas por dia. Eu adoro essa Não tem mais mão de obra. Choque total, crise total. Trazendo isso de uma forma mais bem falada, uma escassez de mão de obra qualificada. Quero te perguntar se você tem visto isso no cenário das empresas em que você tem caminhado e de que forma o líder pode absorver o impacto da falta de uma mão de obra. A Ouro nasceu daí. Então, de tanto ouvir empresários na época da empresa, poxa, eu não consigo uma pessoa engajada, não consigo uma pessoa comprometida, essa pessoa está aqui X anos e agora está fazendo corpo mole, essa pessoa não era assim. Chega um momento que eu brincava, eu falava, vamos fazer o seguinte, o que a gente menos tem, que é mais valioso é tempo. Se for para sentar na mesa, vamos pensar em solução? Porque eles precisam da gente, a gente precisa deles, então a gente precisa achar que o problema vire um maior diferencial. Então o que eu penso hoje falando em realidade? Existe sim uma mão de obra escassa, mas o empresário, o empreendedor que ainda não entendeu, que é nesse sentido que eu trago a palavra amor, nós vamos começar a desenvolver o conceito agora, que você contrata hoje para treinar, para desenvolver, para conscientizar, ele vai continuar reclamando e as pessoas vão continuar pulando de galho em galho sem se achar. Então existe, sim, é uma realidade, mas o como está sendo feito está muito defasado. Existem formas da gente fazer e formas muito bacanas de você fazer a contratação, traçar o perfil, treinar aquela pessoa, envolver aquela pessoa no processo, porque às vezes você chega para um funcionário e fica muito bravo porque ele fez algo que ele nem sabia que aquilo era importante. Aí entra de novo a cultura. Como que eu posso cobrar algo de uma pessoa que ela não sabe nem o que é? Por que ela está ali? Por que ela acorda às 6 horas da manhã? Por que ela põe aquela matéria-prima na máquina? Por que ela tem que fazer tal boleto naquele horário? Por quê? Então, muitos lugares que eu entro e começo a ir pela cultura organizacional e as pessoas falam, eu quero indicadores, eu quero questão financeira, eu quero minha margem. Eu falo, nós vamos fazer, só que vocês têm que entender que donos, gerentes, líderes, todos esses números de indicadores financeiros, eles são construídos pela cultura com pessoas. Eu uso a expressão... Não sei se ficou claro, tá? Ficou, perfeito, eu concordo com você. Também acho que o momento é de desenvolver pessoas. E quem não entendeu isso vai patinar. Vai sofrer muito. O tempo que for preciso, vai patinar. Né? A rotatividade vai ficar cada vez mais alta e não vai ser assustador a gente falar isso. Por quê? Porque a pessoa não está engajada, ela não está sendo desenvolvida. E eu sempre me achei uma excelente professora, né? Eu acho que eu sou didática na explicação, mas eu não tinha me percebido, né? Enquanto uma gestora, uma líder que traz novas pessoas para o time. Eu estava acompanhada com uma equipe que estava comigo há mais de 20 anos, e aí a pessoa entrava e eu falava, vai com Deus que você já sabe o que você tem que fazer. Não, ela não sabe o que ela tem que fazer. E a palavra que eu uso, né, falo muito isso na empresa, é pegar na mão. Isso. E as pessoas... Educar, entendeu? Educar. E é nesse sentido que eu trago a palavra amar. Para mim, a palavra, se você pegar o conceito de amor, envolve respeito, né? Às vezes, quando eu chego e falo isso em algum lugar, as pessoas já remetem ao amor de relacionamento, né? O amor é muito maior que isso. O amor é respeito, o amor é a diferença, o amor é crescimento, o amor é humildade, o amor é percepção, é perdão. Então é uma série de conceitos. Então trazendo o amor para dentro de uma gestão é você sentar com a cara, olha, você foi contratada, tá aqui sua descrição, eu tracei seu perfil, tá aqui o que eu espero de você, tá aqui os valores da empresa, nós vamos conseguir fazendo isso, porque às vezes tem lá um valor, ética. Para você, ética é uma coisa, para mim, como gestor, é outra. Aí você se dedica, faz, eu pego, te dou uma chamada de atenção, você sai, nossa, fiquei 10 horas trabalhando nesse projeto, ela fala que não tive ética. Por quê? Porque nós pensamos ética diferente. Então, quem acha não sabe, então tem que estar escrito. Ju, você tá falando isso, eu tô lembrando de mim no dia a dia, vou te contar para vocês, né? Pro meu time que já trabalha comigo sabe disso. Eu comecei a ter reclamações de um setor em relação a outro setor que fica sob minha responsabilidade. E as reclamações muito pertinentes, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo. Verdade, não fez. E são coisas muito óbvias. É o básico. Pra quem? E aí eu olhei e falei, nessa loucura, nessa correria que a gente vive, eu, enquanto gestora, enquanto alguém precisava educar, pegar na mão, ajudar, apoiar, o começo não tem como sair disso. Exatamente. Não adianta colocar a pessoa no processo. Isso. Não ela dá se pra perde. pular, não dá pra pular a etapa. Não dá. E aí eu reconheci de uma forma muito rápida que o maior problema era eu.
Fui eu que não tinha passado o essencial para colocar aquela pessoa para desenvolver a função? E aí eu precisei voltar para a educação. Eu montei aulas, 10 aulas, voltei, falei, vem É cá, isso aí. vamos bater um papo aqui sobre o setor. E o legal é que esse voltar não como uma ideia de regresso, mas como uma ideia de trazendo algumas reflexões para um profissional que já estava na função há 2 meses, 3 meses. Então já Uhum. tem um grau de maturidade, visão do trabalho e do processo, mesmo que tenha tropeçado nele, Sim. que a conversa já vai por uma outra direção. E olha que bonito, olha só. Você como líder, experiente há tantos anos, disse: "Eu voltei", né. Então olha só, quando você tem uma equipe que enxerga um líder, um encarregado, que ele pode ser admirado por respeito e não por medo, Ordem. entendeu? Já muda também a regra do jogo. Porque a pessoa começa a te olhar, ela é diferenciada. Ela sabe das pessoas, ela sabe do processo e ela está enxergando. Porque você pode ter muita experiência, mas nós vamos falhar. Uhum. Nós vamos falhar. O importante não é só a questão do erro, é errar rápido. Então, acho que hoje nós não temos mais tempo para falar, nossa, daqui 3 meses. Não, nós não temos mais esse tempo. Não é a Juliana falando, o mercado. Não temos mais esse Então, tempo. assim, errar nós vamos. Ok, vamos focar na solução? Errou, erra rápido. Vamos consertar. Então, é isso que a gente fala, que errar nós vamos. O que manda é o como nós vamos consertar isso daqui. Uhum. Então, é junto que precisa? Então nós vamos fazer junto. Depois vai você e solta. Mas se não tiver esse começo de pegar na mão, sentar, conscientizar, e outra coisa que as pessoas confundem também, ai amor, passar a mão na cabeça. Não, em nenhum momento eu falo isso. Pelo contrário, é falar, vamos lá, o que você quer? Porque eu quero isso, você quer também? Eu quero muito, mas se você não quiser, não vai ter como. É junto. Eu não vou querer por você, não existe isso. O lance de eu mudo a pessoa, não existe, né? E aí tem outra beleza da idade e da maturidade, porque a gente vai entendendo isso de um jeito mais leve. Ninguém muda ninguém, a gente ajuda muito se a pessoa quiser, né? Então, essas falas, esse óbvio para quem, em que parte do processo, em que tempo, para quem, quando. Então, isso tudo tem que ficar muito claro para a gente errar menos, que errar nós vamos. É verdade. Entendeu? Ponto de vista, né? Vou te trazer o contexto e aí você me dá o teu. Você já me falou que liderança é passível de desenvolvimento. Eu também acho. Acho que o líder não nasce pronto, ele pode se desenvolvendo à medida em que ele quer, à medida em que ele está aberto para aprender com os próprios erros, para admitir que errou, para pedir desculpa, enfim, acho que tem algumas coisas que são aí passíveis para alguém que quer se desenvolver e melhorar nos aspectos de liderança. No teu ponto de vista, o que não dá para um líder não ter? Ou o que ele tem que ter? É a mesma Paixão. pergunta. Paixão. Pelo quê? Por desenvolvimento dele. Porque assim, tem pessoas que nascem com isso? Tem. Você vê uma criança de 10, 12 anos já mandando, organizando, liderando, nasceu com aquilo. Só que fica muito injusto durante a vida ela desenvolver como um grande profissional e dizer, foi só nato. Não, ela buscou também. Foi nato, mas ela buscou, correu atrás. De repente, quando uma pessoa não nasce com isso, mas no processo profissional dela, da vida, ela começa a se encantar, aí vem a paixão. De cuidar de pessoas, de tomar conta de processo, de ter mais responsabilidade, porque às vezes os nomes são bonitos, encarregado, né, Supervisor, chefe, supervisor, gerente? líder, mas a responsabilidade vem à altura. E aí? Ah, eu não estou pronto. Esse lance de estar pronto, ele é relativo, lógico que o básico a gente tem que estar ali acompanhando, mas a gente nunca vai estar pronto se a gente estiver disposto sempre a ir além. Então eu acredito que não pode faltar essa paixão. Primeiro, por pessoas, porque liderar é o quê? Criar líderes, pequenas pessoas são donas dos processos delas, né? Às vezes ela não vai saber comandar um time, mas ela sabe comandar muito bem aquele processo dela. Na autonomia, no desenvolvimento, ela é líder no processo dela. E não de um time de 100, 50, 30 pessoas, mas no processo dela ela é. Então eu acho que o líder que começa a ter a paixão por aprender continuamente, se desenvolver, ter atitude, fui eu que fiz, fui eu que errei, fui eu que acertei, vamos junto, isso não pode faltar. O resto a gente ensina, mas se não tiver isso, não tem como. Aí é plantar uma sementinha no asfalto. Mais um ponto de vista, Ju. Em que você tem visto os líderes mais cometerem erros, equívocos? Onde está a maior vulnerabilidade do líder hoje? Problemas comuns que você tem visto no teu dia a dia? 2 que me chamam muito a atenção, muito. Questão emocional. Assim, fortíssimo. Você está falando de uma
inabilidade para lidar com as próprias emoções? Exato. Uma sobrecarga emocional, uma preocupação intensa pós-pandemia, tudo mudou muito, comportamentos mudaram muito, formas de fazer negócios. Se a gente começar a observar o mercado, voltou a ter essa necessidade daquela pessoa ali na cara, no dia a dia, não só um telemarketing, não só um WhatsApp, que aconteceu muito na pandemia. Então começou assim uma pressão, uma comparação. Essas mídias digitais, que a gente tem acesso hoje a valores, ai, aquela sandália que ela está vestindo custa tanto, eu sei quanto custa um terreno não sei onde, eu sei quanto custa um carro, esse lance da comparação, a maturidade, a velocidade com que está acontecendo o acesso às informações para essa maturidade emocional não está acompanhando. Muita gente desassistida de terapias, de processos, né, pessoais, de sentimentos, elaborar mais isso. Nunca percebi numa era tão necessária o trabalho emocional e psicológico nas pessoas, né? Profissionalmente e individualmente. E um segundo amarradinho a isso, comunicação. Sabe, essa vontade de se comunicar, de fazer valer, de ter o diálogo, que às vezes assim 10 minutinhos de uma conversa resolve tanta coisa entre nós, mas eu não converso com você porque eu já falei uma vez e você também já não conversa comigo porque você já reclamou duas, e aí a gente se desentende por uma coisa tão pequena e aí desestrutura todo um time. Porque começa a entrar numa questão pessoal. Já perdeu o processo de vista, já perdeu a meta, o objetivo virou uma questão pessoal, né? Então esses dois pontos para mim são fundamentais. Um grande diferencial da Ouro, por exemplo, é que no nosso trabalho de gestão, de consultoria, a gente traz a terapia para os líderes. A gente tem um tempo online, onde os líderes são ouvidos por uma psicóloga, né? Fora do trabalho, em horários assim, ou se o gestor quiser que seja dentro do horário, 30 minutos por semana individual. A gente sempre faz uma ponte da empresa, tudo que está acontecendo na empresa com essa pessoa, mas aí acaba trabalhando o sentimento dela, a percepção dela, o emocional dela, né? Porque às vezes aquela pessoa está ali hoje num grande projeto e a mãe dela está lá operando de um câncer. Alguém está fazendo uma hemodiálise. Acontece, entendeu? E aí? Qual é a página do livro que ensina a gente isso na faculdade? Não tem, entendeu? Então eu vejo os líderes se perdendo aí, porque os gestores também em cima deles também não têm esse olhar. Porque a gente não estava preparado para esse tipo de situação. Então eu acho isso hoje, sabe assim, o cerne, o núcleo da coisa, para mim é aí. Sei. Eu atendi 2 anos, Ju, sou psicóloga, né? Aham. Eu atendi 2 anos a demanda exclusiva do universo corporativo, atendi executivos, líderes, gestores, e eu concordo plenamente com a necessidade desse apoio psicológico em função, principalmente, da dificuldade de equilibrar-se em relação às próprias emoções. Exatamente. Eu entendo, né, minha forma de ver é que o líder, ele é uma bucha de problemas, ele absorve problemas o tempo inteiro. Então, do patrão dele, do time dele, do cliente dele, né, então... Ele tá no meio, né? Isso. É de cá e ele é a ponte. Ali. E eu falo assim, ó, você que atendeu, né? Como que você sustenta o choro de alguém se você não sustentar o seu? Como que você tolera a dor de alguém se você não tolerar a sua? Então, num certo grau, né, mesmo que seja um pouco, não tão profundo, mas que a gente comece a falar sobre assuntos difíceis, já vai ampliando a janela de tolerância, de compreensão, né, de sustentar esse lugar difícil, esse diálogo difícil, de repente dar a mão. Só que para acontecer isso, Deus dar esse suporte, eu preciso oferecer a mim primeiro. Aí é onde entra o processo terapêutico. Eu tenho uma brincadeira que eu falo sempre. Todo mundo devia sair do pediatra e ir pro terapeuta e pro psicólogo. É verdade, Todo nunca tinha mundo, eu pensado brinco com nisso, isso. mas ótimo. Porque eu falo, o mundo é o caos. Gente, quem é o mundo? Somos nós. Então, quem é o mundo corporativo? Quem é a empresa? Ah, essa empresa tá muito legal. Somos nós. Tá meia boca. Somos nós. Tá péssimo. Somos nós. É time. Time é feito de pessoas, né? Verdade. Então, de novo, olha a extensão do conceito amar uma pessoa. Ninguém precisa gostar para respeitar. Respeito é amor. Então é uma desconstrução muito grande. Esse diálogo é difícil ter quando eu chego numa empresa e eu começar a falar por amar as pessoas. Eu preciso começar pelos indicadores, eu preciso começar por... Ninguém que ouve de amor, Não, fala, quer ouvir como você vai me ajudar a trazer mais resultado. Como você não vai virar mais um custo para mim? Vai, fala aí para mim. É isso aí. Entendeu? Então, como eu trabalhei muitos anos na área financeira, eu vou por esse lado e eu começo. Caiu a venda. Será que é as mídias digitais que não tá funcionando? Vamos lá nos indicadores, tal, tá chegando lead e tal. Como tá sendo o atendimento da pessoa? Tá perdendo aqui dentro? A pessoa faltou. Por que faltou? Ela tá com um problema. Mas quantas vezes ela faltou? Onde vai? Pessoas.
o processo ali tá funcionando, mas e a pessoa que recebe isso? De novo, aí a pessoa começa, verdade, então vamos lá, vamos bater um papo, vamos treinar, vamos ver o que tá acontecendo ali? Pessoas, processos, dinheiro. É isso. Entendeu? Eu te falei que ia passar rápido, você não ia nem perceber. Você acredita que nós já estamos no fim, Ju? Nossa, é apaixonante, não é? Eu queria. Eu também, parecia 15 minutos. É bem intenso. Eu guardei um tempinho porque eu quero muito que você fale um pouco sobre a Ouro e de que forma você pode ajudar as empresas, as pessoas, as organizações, porque acho que hoje o mercado está carente, né? E acho que você tem muito recurso para ajudar. E como você, de que forma, que tipo de trabalho você entrega, né? Cara, como eu falei, assim, o que me move, eu tenho paixão pelo ser humano, paixão pelo processo do ser humano, né? Essa, a pergunta que você pediu um exemplo, que eu trouxe essa funcionária, a gente entra numa empresa com esse olhar. A Ouro nasceu para cuidar de pessoas, cuidar dos processos que elas executam, daí a cultura organizacional, e cuidar do dinheiro que elas fazem, porque dinheiro ninguém ganha, dinheiro é feito, né? Então, quando a gente entra numa empresa, eu quero, assim, um olhar neutro. Então, a gente aplica um diagnóstico que, nesse momento, primeiro, não me interessa quem, me interessa levantar o máximo de informações que eu puder. A gente faz uma entrevista com os proprietários, alguns líderes chaves, junta todas essas informações, então não é o que a Juliana da Ouro quer, nem o que o proprietário quer, é o que aparece. Aí a gente tabula tudo isso e entrega para ele. Ó, apareceu isso, nós podemos trabalhar isso. Por onde nós vamos começar? E aí eu encaixo, dou essa coerência entre o que ele está esperando, a necessidade, porque às vezes tem coisas que são emergenciais, né? Então a gente precisa às vezes andar até paralelo ali. E então a gente começa por aí. Desenvolvendo naturalmente, assim, sempre a gente mexe na cultura. Se já existe, a gente revisita essa cultura, né? E tira ela do papel, que muitas vezes ela tá ali dormindo. Ou se não tem, a gente desenvolve junto com eles. E começa a descrição de novo, de organograma, fluxograma, descrição de tarefas, que é uma coisa dinâmica, que a cada um ano e meio precisa ser revista, né? Com essas tecnologias, essas ferramentas que a gente tem. Então é nesse ponto que a gente consegue ajudar. A entrar na empresa, mas é entrar com o coração e com o cérebro, para que os dois trabalhem juntos. Não é um ou outro, são os dois juntos, né? Quanto tempo você costuma ficar quando você entra para um trabalho de consultoria, Ju? No mínimo, a gente pede 4 meses. E eu sou meio incisiva com isso, por quê? Eu vou levar 2, no mínimo, para eu chegar. Porque a chegada é muito importante. Quando chega uma pessoa, é consultor, vai dar uma assessoria, o time, as pessoas já assustam. Não se entregam de imediato. Quem vai mandar embora? O que vai acontecer aqui? Que vão mexer comigo? Então eu falo, a chegada é tudo. Às vezes com aquela ânsia do gestor, do líder, do proprietário. Calma, porque se a gente errar agora, a gente não conserta. Então é nesse momento que eu preciso ir com muita calma, o time ir com muita calma, para eu chegar, me apresentar, eu conhecer, eu ouvir, eu entender, para depois eu começar a mudar. Tudo tem um time, a gente trabalha isso, senão também fica muito subjetivo. Mas esse início, essa chegada, ela precisa ser muito calma. Ela tem um ritmo, mas de muito respeito, de muita segurança. Então, normalmente, quando a gente acaba o diagnóstico, eu peço um primeiro café, uma primeira reunião para trazer todo mundo, até quem é a faxina terceirizada. Ela está lá dentro? Ela faz parte, né? Ela dá bom dia para o cliente que está ali, ela está passando a vassoura quando o cliente está chegando. Então, para a gente devolver o diagnóstico, porque eles ficam esperando, o que vai aparecer, será que o que eu falei ela vai falar, o que vai acontecer aqui agora? Então, quando eu faço isso, de trazer, nas falas que eles trazem, o que apareceu, você já começa a ver na cara deles. Eu falo, quem escreveu isso vai saber, que aqui a gente não vai pôr nome, até porque eu não sei, mas você sabe o que você trouxe está aqui, e o que a empresa vai fazer, o que ela não vai fazer, o tempo que ela vai fazer, então a gente começa a dar isso, aí você começa a ver isso aqui, ó. Sabe? Aí eu consigo chegar. Então, esse início, ele é fundamental. De novo, amar as pessoas, respeitar o seu tempo, o meu tempo, no ritmo que a empresa precisa. Em geral, né, você está me dizendo que no mínimo 4 meses, acho rápido, né? Isso, para chegar, né? Para chegar. Para chegar. Quanto tempo você costuma ficar e que tipo de trabalho você faz? Vai desenvolvimento de liderança? Que mais, onde que você pode ajudar? Onde eu trabalho muito, que eu tenho visto que tem tido bons resultados. Revisitar a cultura, redesenhar o organograma, porque ali aparece até a linha de comunicação, quem responde para quem faz o quê, em que tempo. Daí nascem as remunerações estratégicas, bonificações por questões de não falta, de mais engajamento, de menos erros. E paralelo a isso, já vou levantando, por exemplo, faturamento, pontos de equilíbrio, margem de contribuição, que é outro tema que as pessoas não conhecem. Delicadíssimo. Não conhecem. Então a gente fala, não é só quanto vende, é quanto está pondo no bolso, né?
E aí vai trazendo isso e treinar processos. O que eu tenho mais trabalhado, onde a gente ganha muito tempo é treinar processos. Que a gente descreve o processo, mas se eu não pegar na sua mão e treinar e te educar, perde. E a minha ideia, eu falo sempre, a Ouro entrou com data para sair. Por quê? Porque eu quero ensinar o teu líder, para que ele possa Manter o que eu tô fazendo manter. aqui e eu poder ir E embora. a gente tem um trabalho também de depois dar, como se fosse assim, uma vez por mês, a cada 15 dias, vou lá, dou uma olhada, uma manutenção que a gente chama. Entendeu? Porque daí a gente troca um papo, eu tô fora, então quando chega, você já começa a falar, aquilo ali não tá legal, já dá um toque. Então também tem essa manutenção. Então a gente acaba que vai estendendo no cliente. Assim, mas no mínimo 4 a 6 meses, no mínimo. Eu gosto muito, acho que o trabalho do consultor é valioso para as organizações, porque é alguém de fora, né, que se insere de uma forma estratégica, né, e pode trazer bastante contribuição. Sim. Eu gosto. Queria que você contasse pra gente em que o seu trabalho tem transformado você. Você falou muito de tudo que você faz, do teu ponto de vista. Agora eu quero trazer para a Ju, assim, qual tem sido a contribuição para a tua vida de treinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas, fazer florescer pessoas? Qual tem sido a contribuição dessas empresas, dessas pessoas, desses projetos na tua vida? São tantos, assim, tantos, mas o que tem mais me chamado a atenção é que quando eu liderava pessoas em outra empresa, que eu era só de uma empresa, eu tinha questões, assim, que me desafiavam ali, naquele universo. No caso, era um universo de segmento de alimentício, né? Então, hoje, como tem muitas experiências, em vários segmentos, eu achava que era específico daquele comportamento, daquele mercado. Porque a gente lidava com clientes, fornecedores, e além da equipe interna, né? Hoje, eu vejo que os desafios continuam iguais, porque eu amadureci e a forma de eu olhar, eu ficava muito nervosa com alguma coisa, que eu tenho a personalidade muito intensa, eu sou muito de ir a fundo nas coisas, então um grande aprendizado é o ritmo. Eu tô aprendendo o ritmo. Então, às vezes, eu tenho aquela ânsia de falar, eu falo, calma, não é agora. Aprende a ler a pessoa, não é agora. Então, esse ritmo, sabe, de você poder falar, silenciar agora para você dar 10 passos amanhã, tem sido extraordinário para mim. Então, assim, não é só correndo, tem hora que a gente tem que acelerar com tudo, tem hora que a riqueza é não acelerar. Então, esse lance do ritmo para mim tem sido um aprendizado maravilhoso, sabe? E você poder esperar que de repente o outro saca aquilo que você ia falar para ele, então vem de dentro para fora. É muito legal. Então, quando você começa a ter essa paciência, né, de falar, não, peraí, calma, não é sobre ele, é sobre mim. Eu tenho que aguardar, pera, né? Então, e aí de repente passa 2 semanas, ou uns 15 dias, a pessoa vem e fala um negócio, fala, nossa, se eu tivesse falado, eu tinha tirado essa oportunidade dele. Eu não lembro, você é psicóloga? Eu sou terapeuta. Terapeuta, Eu sou porque terapeuta. tudo isso é muito terapêutico. Na verdade, eu sou administradora, né, com especialização em finanças, e eu me apaixonei por essa parte da terapia por conta do meu processo pessoal. Eu faço terapia Há há muitos 23 anos. anos, sem parar. Eu também. E aí as pessoas brincam, nossa Ju, você faz há 23 anos, eu falei, imagina se eu não fizesse. E o meu processo pessoal me apaixonou tanto, a minha mudança na vida, perante a vida, sobre saber o que é meu, discriminar o que é do outro, ficar com aquilo que é meu, né? Não me perder no outro, não jogar o que é meu nas costas do outro, que isso é fantástico. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, imagina isso nas pessoas. Foi quando eu comecei a olhar, falar, não, eu acho que dá para começar. Então foi muito sem querer, e aí passou quase 25 anos do meu trabalho profissional que conseguiu juntar as duas coisas. Tem gente que fala assim para mim, Ju, quero que você me ensine fluxo de caixa. Tá, te ensino, em 10 minutos você aprende. Mas vamos lá, antes da gente entender o fluxo de caixa, você tinha que se perguntar, por que a gente gasta um dinheiro que a gente não tem e sabe que não pode? Isso não é financeiro, isso é sobre comportamento. Qual é o vazio que tem aí dentro que faz a gente gastar excessivamente ou ter uma coisa que vem preencher um buraco que não é sobre o fluxo de caixa, não é sobre a DRE, não é sobre a margem de contribuição, é sobre uma questão emocional, né? Então assim, e é pouco falado, pelo menos eu vejo, né, ainda. É um assunto que tem tanto pra gente descobrir, Tem, né? verdade. Não é ou, é e, é integrar. Juntos, sabe? verdade. Ju, quero te agradecer. Eu também adoro esses momentos. Obrigada por poder falar, obrigada pela oportunidade. Obrigada me senti muito em casa, Não é uma muita delícia? vontade. É Eu sempre apaixonante, falo, gente. tem pessoas que têm medo, às vezes me falam, Não, é apaixonante. é maravilhoso, assim, é uma experiência muito legal, muito gostosa, muito rica. Muito Quero obrigada. te agradecer por esse Obrigada. bate-papo gostoso. Já tô sentindo gosto de bis, Eu que é um também. tema que eu amo falar.
né, é um bate-papo que para mim flui muito gostoso, porque eu gosto, eu fico curiosa para Nossa, você me entender. deixou muito à vontade, Que é bom, gostoso. que bom. Que a sua trajetória seja muito rica, que você desenvolva mais e mais pessoas, e é uma área Obrigada, que tá. tanto o liderado quanto a empresa e o líder, todos estão carentes, precisando. Sim. Então eu tenho certeza que a Ouro já é sucesso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. E, finalizando sempre, agradeço a você que torna do nosso programa uma realidade. Programa Cá Entre Nós, aquele perfeito para quem gosta de ver com a alma. Beijo no seu coração e até o próximo programa, tô te esperando.